Olá, novamente, estamos aqui no programa Na Lente. Eu quero agradecer muito ao convite do Elton Carvalho e da Débora Brasil. Um beijo para vocês, muito obrigada por esse convite. Eu sou a Cristiane Palma, psicóloga, psicanalista e professora universitária. Já falei para vocês a respeito da depressão, como é que ela acontece, quais são as causas principais, que pode ser uma herança genética, e hoje eu vou falar para principalmente os pais de crianças ou adolescentes que podem identificar em seus filhos ou nas suas filhas sintomas de depressão e como a gente deve ficar alerta sobre isso. Bom, a gente sabe muito bem que depressão é um assunto que provoca, além de polêmica e discussão, se essa é a doença do século, se esse é o mal do século. A gente não sabe se essa é a doença do século. O que a gente sabe é que a incidência de depressão está aumentando, ou seja, os casos de depressão, principalmente com suicídio, que é quando a gente fica sabendo mesmo que a pessoa tinha depressão, porque até então a doença podia estar silenciosa, esses casos de suicídio infelizmente estão aumentando. Então a gente sabe sim que a depressão hoje ela é muito incidente e a gente tem que ficar bem alerta e tomar muito cuidado para perceber se pessoas à nossa volta, principalmente crianças, adolescentes e jovens, estão tendo sintomas, dando sinais de que estão com depressão. Como é que uma criança dá sinais de que está passando pela depressão, está tendo a doença emocional chamada síndrome da depressão, que é esse conjunto de características específicas que delimita a depressão em si? Bom, a criança pode estar mais quieta, mais isolada, na escola ela não quer brincar com outras crianças, a criança fica mais reservada, fica escrevendo ou desenhando sozinha, procura o fundo da sala, procura em almoço de família, quando está todo mundo reunido, ela procura um isolamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar na criança com uma suspeita de depressão é esse isolamento. Então, quando você pergunta, questiona alguma coisa para essa criança, ela não quer falar a respeito, ela fica mais na dela, fica muito na dela, e isso não é bom. Outra coisa que você pode identificar é a mudança de hábito desta criança. Então, se antes ela brincava mais lá fora, se ela brincava mais com amiguinhos, se ela ia mais na casa de coleguinhas e hoje ela prefere ficar mais em casa, prefere ficar mais na frente da TV, prefere ficar mais no joguinho dela, no desenho dela, com as coisas dela e não quer que você fale com ela sobre o assunto, pode ser sim que você deva ficar alerta e desconfiar de um diagnóstico de depressão. Mas lembrando que quem deve fazer esse diagnóstico de depressão na criança, no adolescente, no adulto é o psiquiatra. Hoje a gente tem psiquiatras fantásticos e com especialidade em criança, especialidade em adolescente. Então nós temos, por exemplo, o psiquiatra guiatra. Ele é especialista em depressão que acontece na adolescência. Na adolescência é mais fácil perceber os sintomas da depressão. Por quê? O adolescente, ele já fica mais amuado e quieto do que a criança. Então, o adolescente, ele já tem esse perfil um pouco mais reservado, porém, quando ele está com os pares, quando ele está com os outros adolescentes, ele está muito animado, ele está muito animada, ele está quase eufórico. Não sei se vocês já viram grupos de adolescentes passando na rua e gritando e alegres e felizes, sempre uma gritaria, uma alegria, euforia. Bom, esse adolescente com depressão, ele até pode apresentar isso, mas você tem que identificar o comportamento desse adolescente com uma suposta depressão em casa e na escola. Na escola ele não entrega tarefa, ele não faz atividade, ele não estuda, ele pode ir mal na prova, ele pode ir mal em todas as notas. Em casa, ele só fica no quarto, só quer saber do quarto, ele começa a se cortar. Então você percebe que tem alguns cortes na pele. Ah, por que você fez isso, fulano? Ah, porque eu queria fazer uma tatuagem em mim mesmo, assim, uma série de desculpas que o adolescente pode dar.
mas isso significa autoagressão. Então, se ele não quer comer, se ele perde o apetite, se ele perde a vontade de estar com a família, se ele perde a vontade de viajar com vocês, se ele perde a vontade de ir até a casa dos avós, de fazer um passeio que ele sempre quis muito a vida inteira. Nossa, nós vamos para a Disney esse ano, e ele não está nem um pouco empolgado, nem um pouco empolgado. Então, são sinais de que alguma coisa está errada. E aí você pode questionar esse adolescente. O que se passa pela sua cabeça? O que está acontecendo com você? E aí, se o adolescente responde: bom, o que está acontecendo comigo, principalmente, é que ninguém me entende, que o mundo todo está errado, que eu sinto vontade de sair do mundo, de puxar a cordinha e pedir para parar para descer. Eu quero descer do mundo. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de resposta pode também sinalizar que o adolescente está passando por uma depressão. Outra coisa é você identificar os hábitos da criança e do adolescente para desconfiar se é o momento de você levar ao psiquiatra, levar ao psicólogo e fazer um acompanhamento para que essa criança e esse adolescente possa ser diagnosticado e devidamente tratado. Então, se uma criança que antes tomava banho quando você mandava, arrumava a cama quando você mandava, colaborava e levava o lixo lá embaixo quando você mandava, e passa a questionar, a responder, a ficar devolvendo cada pedido seu, você pode desconfiar se isso acontecer junto com pensamentos mais negativos. Nada dá certo para mim mesma. Puxa, é isso que a gente tem de almoço. Nossa, mas eu tô com vontade de comer nada. Hoje eu não quero nem almoçar. Não me chame para nada. Por que que eu tenho que ir na casa da vovó? Por que que a gente tem que sair hoje? Então, você tem que desconfiar quando você vai juntando alguns sinais que a criança e o adolescente estão dando a respeito da depressão, para que você possa ajudar essa pessoa e encaminhá-la ao devido tratamento. Lembrando que se a criança ou o adolescente não puderem tomar o devido medicamento, o antidepressivo, passado pelo psiquiatra, ela pode também fazer outros tipos de tratamento, porque eles existem. O melhor é que a criança ou adolescente com depressão passe por um conjunto de tratamento. Passe pelo psiquiatra especializado, pelo psicólogo especialista também em criança e em adolescente, e passe também por um outro tipo de tratamento, como por exemplo a estimulação craniana, que é uma estimulação magnética. Essa estimulação magnética é um tratamento muito novo, muito recente, mas eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade. Hoje eu queria dizer a vocês a respeito desses sinais da depressão em crianças e adolescentes para a gente ficar mais alerta, mais atentos e mais atentas. Então, novamente, muito obrigada, Débora Brasil, obrigada, Elton Carvalho, um beijo para vocês e vou deixar aqui o meu contato. Bom, meu nome é Cristiane Palma, como vocês sabem, e meu telefone é 27 99945 0285. Obrigada e até mais!